Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal, aqui Planta e Cria o Futuro. E vamos aos nossos destaques dessa sexta-feira, encerrando a semana. O presidente da Petrobras fala em acelerar as privatizações de suas unidades nos próximos meses. Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é exonerado do cargo após desentendimento com o governo sobre dados relativos ao desmatamento da Amazônia. A Câmara dos Deputados vai retomar na semana que vem a análise da reforma da Previdência. Um balanço do mercado do leite, agora no mês de julho, em entrevista com Natália Grigol, que é pesquisadora de leite do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E para falar sobre os mercados de soja e milho e ainda a guerra comercial entre Estados Unidos e China, participa do programa ao vivo o economista Paulo Molinari, consultor de safras e mercado. E se você precisa de mais informações sobre o mercado, entre em contato conosco pelo telefone 11 3131 3719 ou também através do e-mail consultor@tvterraviva.com.br. E como em todas as edições, o fechamento do mercado dos principais produtos do agronegócio é o nosso assunto inicial do programa desta sexta-feira. Vamos ver como é que fecharam as bolsas no dia de hoje. Olha, uma recuperação aqui ensaiada na Bolsa de Chicago depois do tombo de ontem, com aquele anúncio do presidente Donald Trump de que vai taxar ainda mais produtos chineses importados pelos Estados Unidos. Hoje deu uma respirada, o mercado tentou uma recuperação, pouca recuperação, mas de qualquer forma aí pelo menos estancou as fortes perdas de ontem. Ontem a soja despencou cerca de 2%, hoje recupera aqui 0,4%. Milho subiu mais, subiu 1,7% hoje, o trigo mais ainda, 2,2%. A exceção foi o arroz, que terminou o dia com perdas de 2 pontos percentuais. Bolsa de Nova York, o algodão despencou de vez hoje, quase 5%. Ontem já havia caído bastante em função desse anúncio de intensificação da guerra comercial entre China e Estados Unidos. A China é um grande importador de algodão, mas não vem comprando nos Estados Unidos e agora possivelmente vai comprar menos ainda. Despencou o algodão. Nós temos até um gráfico aqui sobre o preço do algodão hoje, a gente pode mostrar aqui, sobre a queda ultimamente aqui decorrente dessa guerra comercial. O preço do algodão atingiu hoje seu nível mais baixo desde fevereiro de 2016. Caiu abaixo dos 60 centavos de dólar por libra peso, queda de quase 5%, e acumulando na semana aqui uma queda de 8%. Mas o importante é um dos preços mais baixos em mais de 3 anos, né, desde fevereiro de 2016. E com queda aqui também no mercado interno. Isso realmente gera um momento de preocupações aqui, depois de 3 anos seguidos aqui de bons preços que levaram a produção brasileira e as exportações para níveis recordes, transformando o Brasil no segundo maior exportador mundial, só superado pelos Estados Unidos. Agora, aparentemente, nós temos aí um ponto de inflexão aqui, com os preços bateram no teto, né? A produção também tende agora a recuar com a sua área de plantio na próxima safra brasileira, em função dessa queda forte dos preços aqui, consequência direta da guerra comercial dos Estados Unidos e China. Vamos em frente aqui na Bolsa de Nova York, quem são os demais produtos que nós tivemos aqui no dia de hoje. Esse aqui é Chicago, Nova York, café subiu hoje, ontem caiu bastante, hoje deu uma recuperada, 0,9% o Arábica, em Londres não deu. O Robusta fechou ainda em baixa, 0,4%, e o açúcar em Nova York também caiu hoje, 0,8%, já tinha caído ontem, hoje mais uma queda. O que mais? Suco laranja de Nova York caiu hoje, 1,5%, cacau também perdeu terreno, 0,7%. Aqui no Brasil, boi gordo na B3, mercado futuro com alta de 0,2%, e o dólar deu outra disparada hoje, subiu bastante ontem, hoje subiu de novo, 1,1%. Vamos dar uma conferida aqui nos fatores que determinaram esse comportamento das bolsas internacionais. Soja em Chicago aqui 3 pontos acima de ontem, mas na semana a perda foi feia, 33 pontos abaixo da sexta-feira da semana passada. Ou seja, depois de 3 dias de alta deu essa pequena recuperada, mas não teve fôlego muito grande para ir a mais do que isso aí. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa guerra comercial China e Estados Unidos se intensificou a partir de ontem. E segundo, as condições das lavouras americanas seguem mais ou menos bem nesse momento. Também não permite, portanto, os preços alçarem voo mais do que conseguiram no dia de hoje, com essa alta pequena aqui na Bolsa de Chicago. Milho, vamos ver o milho aqui. Milho está com alta boa hoje, melhor que a soja, 6 a 7 pontos acima de ontem. O milho aqui basicamente por compras especiais aqui,
né, e de compras especulativas aqui, o pessoal aproveitando a oportunidade que o preço caiu muito ontem, então foi chamadas compras especulativas aqui, com cobertura de posições vendidas, e determinou esse comportamento positivo aqui dos preços do milho. E o trigo acabou pegando carona no milho, após, com cobertura também de posições vendidas aqui, pegou uma caroninha no milho e subiu até mais, 2,2%, conforme a gente viu. O café basicamente subiu hoje por reação técnica, além do empurrão do petróleo. Ontem o petróleo empurrou para baixo, os preços caíram muito, cerca de 7%. Hoje o petróleo também deu uma recuperada nas bolsas internacionais, subiram 2,9% em Nova York, por exemplo, o preço do petróleo. Em Londres, 2 pontos percentuais. Isso também ajudou algumas commodities aqui a se recuperar, ajudou o café, por exemplo, também a subir um pouquinho depois da perda de ontem. Que mais? Algodão aqui, como a gente viu, despencou quase 5%, em função dessa questão da guerra comercial dos Estados Unidos e China. China deixando de comprar algodão dos Estados Unidos, comprando aqui no Brasil. E açúcar em Nova York, como a gente viu aqui, também com ampla oferta global, e além do câmbio aqui no Brasil, com o dólar subindo, acaba sendo um fator de pressão de venda brasileira no mercado internacional, isso acaba pressionando os preços lá fora também. Então está aí o retrato do mercado. Para finalizar aqui o câmbio, conforme a gente viu aqui com o dólar com forte alta de 1,1%, fechou o dia a R$ 3,89. Basicamente na esteira daquelas decisões de ontem, especialmente do Banco Central americano, que reduziu a taxa de juros, mas foi pontual, não se espera novas reduções, isso acabou revertendo o comportamento do mercado de câmbio, o dólar subindo no mercado internacional e aqui no Brasil também. E a Bovespa aqui, a nossa B3, com alta de 0,5% nesta sexta-feira, último dia útil da semana. É isso aí, daqui a pouco a gente dá uma conferida aqui nos mercados físicos, também aqui no Brasil, que tiveram muitas alterações hoje, até, felizmente, boas altas, especialmente na soja, a gente vai ver daqui a pouquinho, em função do câmbio, né? Apesar da pequena alta lá em Chicago, o câmbio ajudou bastante com essa valorização forte aqui de 1,1%, e acumulando na semana aqui uma valorização de 3,2%, ou seja, isso deu uma ajuda forte aqui na formação dos preços internos, especialmente da soja. E a Câmara dos Deputados vai retomar na semana que vem a análise da reforma da Previdência. Em julho, a proposta foi aprovada em primeiro turno pelo plenário da Câmara dos Deputados, no caso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou 8 sessões plenárias para discussão e votação da proposta em segundo turno a partir da próxima terça. Nessa fase, os partidos não podem fazer alterações, apenas excluir trechos do texto aprovado em primeiro turno. A reforma do sistema de aposentadorias foi enviada ao Congresso pelo governo federal em fevereiro e o texto do relator, Samuel Moreira, foi aprovado na comissão especial em junho. No plenário, a proposta obteve 379 votos a favor e 131 contra. Entre as principais mudanças estão a criação de uma idade mínima para trabalhadores da iniciativa privada, 62 anos para mulheres e 65 para homens. Concluída a votação na Câmara, o texto da reforma seguirá para a apreciação do Senado, onde também terá de ser aprovado por 2/3 da Casa em 2 turnos. Existe a possibilidade dos senadores analisarem em paralelo uma proposta para incluir servidores estaduais e municipais na reforma. E o presidente da Petrobras pretende acelerar as privatizações de áreas e unidades da estatal nos próximos meses. Depois de registrar lucro recorde no segundo trimestre, a promessa é manter o processo de venda de ativos e de subsidiárias para se concentrar exclusivamente na exploração e produção do seu principal ativo, que é o petróleo e também o gás do pré-sal. O lucro líquido no segundo trimestre deste ano alcançou 18,866 bilhões de reais, o maior resultado positivo já registrado e 4 vezes a mais que o obtido no trimestre anterior. Ao divulgar o balanço, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse que até novembro deve anunciar um novo plano estratégico, priorizando a venda de empresas de transporte, distribuição de gás natural e até campos de exploração menos promissores. O objetivo é concentrar as operações na exploração de petróleo e gás nos campos do pré-sal. Um comunicado do presidente da Petrobras aos investidores garantiu que, com um programa de desinvestimentos desenhado, a prioridade daqui em diante será a estruturação e execução das transações. Para recuperar as finanças, a Petrobras começou este ano a vender ativos e o principal fator para aumentar os ganhos foi a venda da transportadora associada de gás, a TAG. Em julho, a estatal privatizou a BR Distribuidora, arrecadando 8,6 bilhões de reais.
Fatores externos, como o preço do petróleo e a taxa de câmbio, também ajudaram a aumentar o lucro. E as ações da Petrobras subiram bastante hoje na B3, aqui a Bolsa de Valores de São Paulo. E o presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para que a Eletrobras seja privatizada. A intenção do governo já foi comunicada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, à Comissão de Valores Imobiliários. A partir de agora serão feitos estudos para definir o modelo de venda de ações da companhia na Bolsa. A expectativa é de que o processo seja realizado ainda neste ano. Haverá venda de ações ordinárias sem poder de voto e a participação da União ficará reduzida a menos de 50%. O comunicado, a CVM, também menciona uma reestruturação da Eletrobras antes desse processo. Será preciso separar da estatal a eletronuclear e a usina de Itaipu. E o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Magnus Osório Galvão, que divulgou dados contestados pelo próprio governo aqui sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, foi exonerado do cargo. O anúncio da exoneração foi feito após reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em Brasília. A saída de Galvão ocorre após a crise entre o INPE e o governo, que acusou o Instituto de mentir sobre dados do desmatamento no Brasil. E a China, hoje, por seu porta-voz, afirmou que não será chantageada pelos Estados Unidos e alertou que vai retalhar. O Ministério das Relações Exteriores chinês divulgou que Pequim não irá ceder nem um centímetro sob pressão dos Estados Unidos. O anúncio vem um dia após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar a tarifa de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos do país asiático. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e esse assunto aqui da China, a guerra comercial e os impactos nos mercados, é o nosso assunto daqui a pouquinho com o Paulo Molinari, que é economista da consultoria Safras e Mercado. Fique aí que a gente volta em seguida. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. E eu tenho a satisfação de conversar agora com o economista Paulo Molinari, consultor de Safras e Mercado. Paulo Molinari, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor Terra Viva. Paulo, nosso assunto é a guerra comercial China-Estados Unidos. A coisa se intensificou a partir de ontem com esse anúncio do presidente Donald Trump de imposição de mais tarifas a produtos chineses. E eu não sei se você concorda, Paulo, acho que agora é um caminho sem volta. Os chineses agora dificilmente vão ficar com boa vontade de voltar a comprar produtos agrícolas americanos, como a soja, por exemplo. É essa também a sua opinião, Paulo? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Bem, a China tinha acabado de liberar empresas privadas chinesas a comprar produtos americanos no início da semana. Ela havia autorizado as compras de algodão, de soja, de carne suína e, repentinamente, o Trump decide por impor mais 10% sobre mais 300 bilhões de dólares, demonstrando que o setor agrícola realmente importa pouco nessa negociação e o que realmente interessa é o acordo total e geral. O Trump está, na verdade, com essa ação, eu acredito, evitando que a coisa se prolongue até 2020, quando é um ano eleitoral americano, é um ano complicado também para o Trump, né? E essa situação, acho que envolve a velocidade da decisão das novas tarifas, impor à China um acordo a qualquer, mesmo que ela não queira, para que ele tenha uma vitória e vá para as eleições de 2020 de forma tranquila, né? E é claro que se esperava uma retaliação por parte da China, todo mundo esperou algum tipo de anúncio hoje e até agora não veio nada por parte da China. Não sei se ela vai ter realmente coragem para impor alguma tarifa a mais ou alguma restrição, já que se a China fizer isso, eu acho que os Estados Unidos está pronto para impor 25% de tarifa sobre esses 300 bilhões de dólares. Então, é realmente uma novela de muitos capítulos, né? Ela não terminou ainda, e parece que se tiver alguém que vai ceder nesse processo, é a China e não os Estados Unidos. Pois é.
Bom, eu sinceramente não sabia de que já tinha mais ou menos pensado em liberar importações de produtos agrícolas americanos. Talvez a gente tenha esquecido de avisar o Trump, né? Porque ele alegou até que essa era uma das razões pela essa imposição, que era a falta de ação da China em compras de produtos agrícolas. O fato é que os preços da soja, particularmente, despencaram, algodão mais ainda, né? Nas bolsas americanas, em função dessa intensificação da guerra comercial. Agora, Paulo, como é que fica daqui para frente a soja, por exemplo, que é o ponto central? Tem a guerra de um lado, tem o clima para a safra americana, tem a área de plantio nos Estados Unidos, que é ainda um ponto de interrogação. Como é que você está enxergando a próxima semana, por exemplo, Paulo Molinari? Na verdade, a China autorizou as empresas privadas a comprarem, mas elas não compraram, né? Mesmo porque isso ocorreu essa semana. Então, mal deu tempo das empresas chinesas pensarem enquanto iriam comprar e como fariam isso, né? Foi muito rápido. A situação ela continua ainda com muita atenção ao relatório do dia 12 de agosto. É o relatório onde o USDA tem que mostrar a definitiva área plantada, ou pelo menos uma área plantada mais próxima da realidade, uma área a colher mais próxima da realidade, né? Nós temos um agosto ainda a previsão de clima muito boa para todo o meio oeste, pelo menos esses primeiros 15 dias. É um período ainda crítico para o milho, que está entrando a parte final aí de polinização. Sim. A soja está começando a fase de floração. Então, muitas regiões aí estavam precisando de chuva, né? E a previsão de chuva para as próximas 2 semanas parece boa. E isso tranquilizou muito aí Chicago em termos de clima. Então, agora a dúvida se resume, enquanto o USDA vai pôr essa área no dia 12, e como vai ser a produtividade dessas lavouras aí plantadas mais tardiamente. Lembrando que o problema do plantio muito tardio, por enquanto, é basicamente do milho, não é? E não da soja. Sim. Talvez a soja até surpreenda em produtividade lá na frente, tá? Agora, no milho, realmente nós não podemos esperar muita coisa em termos de produtividade, mas genética é genética, tecnologia é tecnologia, e vamos ver qual vai ser o resultado dessa safra americana. O fato é que o mercado está realmente bastante covarde em precificar uma alta mais brusca, sim, no milho, principalmente, sem ver os números do USA do dia 12. Então, até lá, acreditamos que o mercado vai se portar com cautela, esperando aí qualquer surpresa que possa vir, positiva ou negativamente, do lado do USDA. Isso serve para o milho também ou só para a soja? Não, isso é basicamente para o milho, né? Para o milho. A soja, eu acho que aqui tem menos surpresa a vir, porque a soja foi melhor plantada que o milho, ela foi plantada mais dentro da janela ideal, né? Uma parcela pequena, menor, da soja foi plantada fora da janela. A soja está entrando na fase crítica das lavouras a partir da semana que vem, o início da floração. Vai se prolongar esse processo até 10 de setembro. E se agosto for um mês de clima bom, regular, não há por que se prever produtividades muito baixas da soja no meio oeste americano, não. Talvez uma surpresa só na área, eventualmente, na soja. Eu acho assim, uma parte da área de milho não foi plantada e passou para a soja. Tá? Então, nós acreditamos que a área de milho no dia 12 irá altista para o milho, tá, e baixista para a soja, tá? Porque uma parte dessa área passou para a soja. Perfeito. Quando a soja avançou no plantio aí no final de junho, a umidade já tinha baixado, sim, as condições melhoraram, aí já não dava mais para o milho, mas dava ainda para o plantio da soja. Perfeito. Muito bem, está aí o recado de Paulo Molinari, economista da consultoria Safras e Mercado. Paulo, muito obrigado pela participação aqui no nosso consultor Terra Viva. Uma boa noite, um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado igualmente, Silmar. Ok. Vamos para mais um rápido intervalo, a gente volta em seguida para dar uma conferida aqui no mercado do leite também, nos mercados agrícolas físicos aqui no Brasil, nesta sexta-feira. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Nosso assunto agora é o leite. Conversei agora à tarde com Natália Grigol, que é pesquisadora de leite do CPEA.
falando sobre o comportamento dos preços do leite no mês de julho, que deram uma recuada, ou seja, aparentemente os preços bateram no teto, mas tem uma boa notícia que ela considera aqui, que é a liberação da importação de lácteos brasileiros para o mercado chinês. Vamos ver o comentário dela sobre esse assunto. Eu acredito que essa é a melhor notícia do ano, porque ela dá um horizonte, um panorama de planejamento de longo prazo para a cadeia, né, importante. Então, a gente está aí mostrando que conseguimos atingir um mercado potencial, que é a China, né, um mercado que tem aí uma demanda forte por proteína animal. Né, o impacto da China hoje para as nossas cadeias de carne bovina, carne suína, para frango é imenso. Então, existe um potencial grande, né, para a nossa cadeia de lácteos. Agora, é uma ótima notícia, mas ela tem que ser encarada como uma notícia, um efeito de longo prazo e uma oportunidade. Não basta só conseguir o acesso ao mercado, a gente tem que ser competitivo, porque agora nós vamos estar competindo com o resto do mundo por esse mercado da China. Então, é uma coisa importante que aconteceu e ela mostra aí uma visão de futuro para a nossa cadeia, realmente tomar as rédeas da situação, se organizar, se articular, diminuir as ineficiências que existem tanto dentro da porteira como dentro dos próprios laticínios, né? Melhorar essa relação aí entre produtor e indústria para conseguir ganhar competitividade. Então, é um sinal muito positivo, mas os efeitos, eles vão ser mais no longo prazo. A gente não tem aí uma perspectiva de que isso afete a cadeia agora no curtíssimo prazo, né? Nossa produção inteira, ela está muito destinada ao consumo doméstico ainda, mas, como eu disse, é uma notícia que tem o potencial de mudar o enfoque da cadeia, tem o potencial de trazer o setor para um novo objetivo comum, que é realmente aumentar aí as exportações, mas com competitividade, Silmar, fazendo a lição de casa, que a gente sempre tanto fala, né? Produzir com eficiência e com boa relação de custo-benefício. Muito bem, boa notícia para o setor leiteiro. Vamos para as nossas cotações agora do mercado físico. Olha, a soja teve um dia bonito hoje, hein? Fechou tudo no verdão aqui, com alta significativa, especialmente em Sorriso, 6,5%, 4,5% em Rio Verde. Todas as praças aqui no Porto, R$ 80,50, 2,5%. Soja deu uma pequena recuperada em Chicago, mas principalmente esse efeito do câmbio. O dólar subiu bastante ontem e subindo bastante hoje, 1,1%, ajudou nessa recuperação dos preços da soja. Vamos ver rapidinho o arroz aqui, a gente está começando a acompanhar também o mercado de arroz aqui, são 6 praças que a gente acompanha. Em São Paulo, beneficiado 95, ficou estável, mas tivemos boas altas aqui, fazia tempo que não mexia o mercado de arroz aqui no interior. Alegrete e Pelotas, no Rio Grande do Sul, com alta de 0,2%, Santa Maria também no centro do estado, Turvo em Santa Catarina, arroz agulhinha 50, em casca, né? Saco de 50 quilos, 0,2%. Apenas lá no norte do Mato Grosso, arroz em casca, saco de 60 quilos nesse caso, fechou estável. Dá para ver o café rapidinho aqui. Café também deu uma recuperada hoje, o câmbio ajudou. Nova York também, 2,5% no sul e Cerrado Mineiro e altas também no oeste de São Paulo e o Conilon em Vitória do Espírito Santo. A gente fica por aqui com o nosso Consulta à Viva dessa sexta-feira. Nossa agrocidade homenageada de hoje é Araras, no interior de São Paulo. A gente falou de leite e é um polo importante de produção de leite. Uma boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.